Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Seabra e hoje eu sigo aqui com uma discussão sobre o que é o ensaísmo hispano-americano ou ensaísmo latino-americano. Fica aqui que eu vou explicar um pouco mais o que é a proposta desse vídeo. Para iniciar nossa discussão, eu preciso agradecer a FAPDF, a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que me contempla com o edital, o qual permitiu que eu comprasse alguns equipamentos para melhorar a qualidade desse vídeo e fazer com que a difusão de ciência e tecnologia, no caso as ciências sociais, fosse muito maior. Então fica aqui o meu agradecimento e reconhecimento à FAPDF. Esse texto, na verdade, essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje sobre essa história do nosso ensaísmo hispano-americano, eu usei aqui três autores fundamentais, o José Miguel Oviedo, o Henrique Anderson Imbert e também o John Schirios, que vão orientar um pouco a nossa discussão. E eu acho muito importante que preciso refazer essa história do nosso ensaísmo, porque já é uma definição muito complexa, ou seja, tão complexa quanto o romance e a poesia, e ela é muito importante não só para esses campos, mas para nossas ciências sociais, principalmente a partir do nosso último quarto aí do século XX e esse início do século XXI, porque a gente vem marcado por um objetivismo, um produtivismo e neutralidades que geralmente são muito inférteis. A gente perde a capacidade de que a ciência social tem na nossa América de propor o que fazer. Então é difícil confundir a prosa com o verso, o romance com o lirismo. A questão é que o ensaio, ainda que ele seja definível, parece que ele não tem muito limite. É um gênero camaleônico, como dizia Alfonso Reyes, ele é o centauro da escrita. Ele tende, então, a adotar uma forma que lhe convenha melhor e é outra forma de dizer que ele não se prende a uma ordem muito estabelecida. Então você vai encontrar muito facilmente intelectuais, pensadores, enfim, que vão insistir que o ensaio não segue regras comuns e cada ensaio vai estabelecer as suas regras no que diz respeito às intenções, no que diz respeito ao conteúdo, no que diz respeito à linguagem, o enfoque, os alcances, a extensão, a persuasão, a relação subjetividade-objetividade, etc. Então isso quer dizer que o valor intrínseco do ensaio reside também, obviamente, no talento de quem o escreve, dos temas relacionados e dos caminhos daquela escrita. Então, de certa forma, o ensaio existe para isso. Ele existe para abrir novas perspectivas, inclusive se o tema é velho e já conhecido. Então, ao contrário, para abrir novas perspectivas quando o tema é novíssimo e não tem um veículo fácil para trilhá-lo. Um colombiano filósofo literário, o Germán Arciniegas, ele dizia que o ensaio era a melhor forma de se aproximar ao entendimento da nossa América. O que ele dizia? Que o problema da nossa América é singularíssimo e oferece um campo de estudo que literalmente só cabe no ensaio. E também ele vai dizer que as próprias crônicas coloniais já eram uma forma de ensaio e a origem de uma tentativa de interpretação e de aproximação dessa nossa realidade. Então, se a gente busca o significado de ensaio nos dicionários, a gente vai perceber algumas definições bem características que o próprio senso comum e até mesmo as nossas ciências sociais reproduzem de uma forma bem pejorativa. Primeiro, o ensaio, uma experimentação prévia destinada a verificar se algo serve ou não para determinado fim. Um exame, prova, análise, experiência, verificação. Tentativa, um ensaio de reação. Prosa livre que versa sobre um tema específico e que se caracteriza pela visão de síntese e tratamento crítico. Esse até que é interessante. Trabalho preliminar, porque passa a montagem de um espetáculo teatral, musical, etc., bem como o treinamento dos intérpretes em sucessivas representações experimentais antes da estreia. Na química, a análise de um produto químico. Então, o que a gente vê? Que a tendência é demonstrar o ensaio como uma tentativa de prova, experimento, de um esforço inicial, como um exame mental preliminar ou de algo que ainda não é, mas que talvez um dia possa vir a ser
né, uma tese, uma peça teatral, um romance, um concerto completo, enfim, né, só depois que a etapa ensaísta é superada, né, que você tem uma obra acabada e sistemática. Mas as coisas não são, né, tão simples assim. E aí o Henrique Imbert, ele diz algo que é o seguinte, que aqueles fanáticos da filosofia, eu diria também da sociologia, da antropologia, ciência política, economia, história, etc. Talvez a história um pouco menos, nesse ponto ela é mais fluida na forma da escrita. Eles vão dizer sempre que um sistema filosófico, principalmente se é alemão, né, ele tem muito mais rigor, dignidade e hierarquia que o ensaio, sobretudo, né, se é um ensaio em inglês, mas principalmente se for um ensaio hispano-americano. E mais, o Imbert vai dizer que os profissionais do conceito não veriam nada de estranho, né, se eles já acreditassem que os gêneros escritos têm mais objetividade que os seus escritores. É como se a partir do momento que eu escrevo um texto supostamente mais científico, ele por si só é mais objetivo do que quem o escreveu, ou seja, como se não fosse uma relação reflexiva entre autor e produto. Então é muito estranha essa manifestação, essa crença de que os conceitos e as teorias elas possam se fazer independente do processo psicológico, social e político daqueles que elaboram esses textos, né? Como se fosse algo com vida própria e não, né, manifestação de interesses, da formação, de questões de quem está elaborando e quem utiliza esses conceitos. E eu diria que isso é muito verdadeiro para as ciências sociais. É muito fácil se referir ao Thomas Kuhn para dizer a questão, né, da formação das ciências e dessa hegemonia no campo, que fala que não cabe, né, certas perspectivas das ciências duras para as ciências sociais, porque a gente tem uma multiplicidade de discussões. Só isso mostra, né, que a nossa suposta objetividade ela é muito mais complexa do que se imagina. Não estou dizendo que a questão da objetividade não seja importante, estou dizendo que ela não pode ser utilizada para fazer com que o ensaio, uma forma muito própria nossa de escrever aqui na América Latina, seja colocada como menor em relação aos países centrais. Então os ensaios não são o primeiro caminho, né, que outros, aqueles autores de tratados, de teses, dissertações, discursos já percorreram até o final. Como eu disse antes, o ensaio é uma forma de se aproximar de algo pouco conhecido muitas vezes. Ele abre, né, campos, ele abre caminhos, ele propõe uma perspectiva nova. E aí algo que o Orvieto traz para a gente, que é o seguinte, sempre que a humanidade precisou, né, pensar com originalidade e independência, houve ensaio. Mas não na forma que a gente conhece hoje, e ele, até um bom tempo, ele pouco se diferenciava, ou era visto como um gênero distinto, né, como uma categoria literária. E o John Skilius, ele também nos diz que o ensaio latino-americano ele tem uma característica que remete às outras formas de ensaio, como os ingleses, os franceses já fizeram também. O ensaio, então, né, seria uma espécie de meditação escrita em estilo literário, é uma literatura de ideias e, com muita frequência, traz a vivacidade pessoal do autor. É prosa, mas não é ficção. Ou seja, muitos ensaios do século XIX escrevem de uma forma que a gente chama de catecismo laico. Francisco Bilbao, Domingo Faustino Sarmiento, José Henrique Rodó, são 3 exemplos que eu posso dar aqui muito fáceis de que ali tem uma espécie de catecismo laico. Está tentando te guiar por perguntas e respostas como se fosse uma espécie de evangelho que vai sendo seguido. Embora não seja a melhor metáfora, mas é mais ou menos assim. É curioso que nessa interseção entre romance e ciência, o ensaio na América era mais uma questão de terminologia no século XIX do que um método de exposição. Por que isso? Porque ainda não se afirmasse que eram ensaístas, né, não percebessem isso em alguns casos, esses autores se valiam dessa forma de escrita. Então, Simão Rodrigues era um grande ensaísta, Andrés Bédio era um grande ensaísta, quando se pega algumas obras dele, a relação com a poética, com a gramática, é muito clara que ele vai tentando explicitar os movimentos e os momentos e a realidade da América, mas ao mesmo tempo também está tentando criar uma linguagem, está tentando criar uma narrativa muito própria daqui. Juan Montalvo, o Domingos Faustino Sarmiento, o Eugênio Maria de Hostos, o Manuel Gonçalves Prada, o José Henrique Rodó, como eu mencionei, todos eram grandes ensaístas. E é muito curioso que o tema se torna mais aberto a partir da geração de 1898, segundo o John Skilius, porque antes disso acontecer, desse fenômeno da Revolução de Independência cubana, o que a gente chama de guerra hispano-cubana, aqui não se utilizava o ensaio com muita frequência. Então, se a gente pensar
né, o ensaio como um gênero, ele pertence a uma categoria cuja especificidade retórica não é tão precisa como, né, da ficção ou da poesia, né, e também nem como aquela ciência dura, e ele é um ser, uma realidade híbrida, né, ou seja, é um centauro daqueles gêneros. Então, o ensaio não só ele é um delicado compromisso entre a análise e a intuição, entre a linguagem expositiva e a metafórica, mas também ele é muito diverso, como diversas são as disciplinas humanas. E é muito interessante que os ensaios aqui na nossa América, eles fazem uma integração das ciências sociais, ou seja, elas ainda estão começando a se constituir enquanto campo, né? Pensa que a antropologia mal nasceu ali no século XIX como ciência própria. A sociologia ainda é uma discussão que não é acadêmica. A economia também não é. Nenhuma delas são ainda no século XIX, pelo menos até meados, ou pelo menos no último quarto do século XIX. Então aqui você tem uma reintegração no ensaio. Então se faz uma análise histórica, sociológica, psicológica, política e econômica nesse ensaio, que mostra, né, o quanto que ele é capaz de ser uma convergência para poder pensar a realidade, né? Então a gente vê nos ensaios esse esforço reflexivo muito mais amplo. E os temas dos ensaios eles são muito variados. Às vezes os ensaios eles mesclam literatura com história, literatura com filosofia, arte, mas em geral se passa pela questão das ciências humanas e sociais, mas também a gente encontra ensaios em matemática, na técnica ou mesmo sobre a vida natural. O barão Alexander von Humboldt, na verdade, acho que é barão mesmo, ele era um ensaísta, né, da análise da natureza e foi um bom ensaio sobre a questão, né, da escravidão e da realidade sociopolítica aqui na nossa América na transição da independência. Num sentido mais americano, né, sobre essa importância do ensaio, ele é uma tentativa de sair da ninguémdade. O Sarmiento, quando escreve o Facundo, ele fala, né, quando ele é acusado por ser pouco preciso historicamente, ele diz, olha, eu estou fazendo um ensaio, eu não vou me comprometer com os fatos, mas com a reflexão sobre a realidade a partir daquilo que eu percebo. Claro que tendo como referência alguns autores dos países centrais, mas ele percebe que aquela concepção, né, francesa principalmente, ela não dá conta da realidade americana. Então ele precisa de uma outra forma de explicar a barbárie, né, e também de explicar a nossa civilização e o papel da América no mundo. Então ele faz um belo ensaio, né, tem muita metáfora, tem muita fantasia e ficção ali, mas também tem muitos elementos que ajudam a criar categorias sociais, né, da barbárie e da civilização que colocam, né, a América como um espaço da possibilidade do novo em relação ao velho mundo. Então, esse esforço da ninguémdade, ou seja, um resultado próprio da nossa mestiçagem literária, de informação verdadeira, inspiração poética. Pense que no século XIX as nossas nações estavam em formação, era importante não só pensar sobre ele, fazer papers para pôr no látice, isso nem se pensava, né, mas muito mais do que isso, era uma análise que a literatura fundava a nação, mas também orientava e colocava um projeto político. Então o ensaio tem essa particularidade aqui, e eu acho que é muito importante a gente começar a recobrar essa mesma perspectiva. A questão é que se tudo cabe dentro do ensaio, como é que a gente estuda, né, algo que é quase impossível de se definir, que é marcado por essa elasticidade, né, quase infinita. Qual que é o critério que a gente pode colocar, né, para definir um ensaio? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que são importantes para poder fazer essa análise do ensaio. O ensaio, tudo depende do enfoque, não do tema, ou seja, você vai encontrar tratados de história que são mais rigorosos, aquela linha bem positivista marcada, e outros, né, ensaios sobre história de alguns países que são muito mais fluidos, que têm, né, uma capacidade literária e que eu particularmente acho muito atrativo na forma de ler muitas vezes, né? Os marcos de uma história no ensaio não são temáticos nem de conteúdo, mas sim, né, vão ser dados por alguns elementos que são intrínsecos, né, que tem a ver com o modo em que o escritor pensa o assunto, né, seja qual for, né, onde aqueles se encontrem, a gente vai ter um ensaio. O Henrique Imbert, né, ele vai dizer o seguinte: o ensaio é uma composição em prosa, discursiva, mas artística por sua riqueza de anedotas e descrições, breve o bastante para que possamos lê-la em uma só sentada, com um limitado registro de temas interpretados em todos os tons e com inteira liberdade, desde um ponto de vista muito pessoal. O ponto aí mais questionável, né, é justamente que ele fala que o ensaio ele é breve o bastante para se ler numa sentada. Se você pegar o Facundo,
né, do Sarmiento, ou mesmo a Radiografia do Pampa, do Ezequiel Martínez Estrada, eu diria que são dois livros de dois argentinos extremamente pesados, né, e cansativos para ler numa sentada só. Embora o Facundo Sarmiento, como era uma lógica, né, da época, ele foi publicado em números parciais, né, em jornais. E eu diria algo para quem, inclusive, é muito racionalista em alguns aspectos, até para pensar o próprio Marx. Né? Quem diria que o estilo literário do Marx, né, com as suas anedotas, as suas provocações, as suas metáforas, as suas poéticas, né, que está muito claro até mesmo no Capital, né, não fazem de muitas de suas obras, né, um ensaio majestoso? Essa é uma pergunta importante. Bom, outra questão que eu acho que é importante, que está no John Skilius, que ele fala que o ensaio tem algo que é o seguinte: se confessar, persuadir, informar e criar arte. Né? Certa combinação dessas 4 intenções básicas, né, a gente vai acabar encontrando a maior parte, né, dos ensaístas literários hispano-americanos do século XIX e do século XX. Então você tem aí, né, confissão, persuasão, informação e criação artística. Então vamos tentar colocar, né, essa forma do ensaio. Então, o primeiro ponto que eu diria aqui é a questão, né, da interrogação ou da inquirição dos fatos, né, de qualquer aspecto da realidade ou do próprio imaginário, muitas vezes, que vai ser pensada e proposta por outros, mas também aquilo que o próprio autor pensa, né, ele bate com o espírito de época. Por exemplo, o Sarmiento está no momento em que o desenvolvimento capitalista, a modernização, a industrialização estava começando a avançar num nível impensável. Então esse espírito de época, né, vai marcar a obra dele, vai pensar a realidade argentina e, né, em paralelo à realidade americana. Então o ensaio ele coloca à prova certos aspectos e temas, a partir da razão e da sensibilidade. Então isso quer dizer que o ensaio coloca à prova, né, outras formas, mas também a si mesmo. Né? Ele se interroga, né, e esse questionamento de todas as formas acaba, né, as enriquecendo e dando vida ao ensaio e torna ele muito polêmico. Então, ainda que o ensaísta se mantenha fiel ao seu tema, é muito comum que ele extravase. Né? Você pega o Ariel do Rodó, ele está fazendo um resgate, né, extremamente variado, vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, em que ele está questionando a dependência cultural, ele está reivindicando uma certa originalidade, embora ele não fale, né, o que é essa herança ibérica muito claro, ou o que é a cultura americana, mas ao mesmo tempo está preocupado com a sociedade de massas. E ele faz todo um apanhado da cultura helênica, né, da cultura greco-romana, para poder explicitar esse tema. Então, em alguns momentos parece meio pomposo e cansativo o texto, mas ele faz muito sentido, porque ele não se limita, né, ao seu objeto, ele consegue fazer uma série de pontes e relações. Né, ele vai excedendo essa realidade a cada momento. Então, o ensaio ele é antidogmático. Ele é assistemático e com alguma frequência herético. E na América, né, não poderia ser de outra forma, porque aqui é uma realidade muito complexa e nenhuma teoria que vem de fora cabe, né, puramente aqui. Então, um ensaísta segundo o Oviedo, né, uma pessoa que só diz sim depois de ter dito não, ou talvez a autoridade de saber, e é importante reconhecer esses traços, porque eles vão nos ajudar a entender o que o gênero é, né, e o que a sua história pretende ser. Então, para entender, né, o estilo literário das ciências sociais latino-americanas, principalmente no século XIX e início do século XX, essa análise é bastante importante, porque como a nossa realidade social ela é muito particular, né, ou seja, os autores vão confessar os desconcertos que sentem frente a essa realidade, né, os assombros e as possibilidades dessa originalidade, né, e as problemáticas são muito próprias, vão tentar compreender a circunstância desses desenvolvimentos, né, tão particulares e vão tentar se aproximar a essa realidade informando, analisando, decompondo, né, nas suas partes, né, e depois refazem, né, toda essa decomposição pela pergunta, né, pela indagação quase que literária, para depois tentar persuadir o público da importância do tema, mas não só isso, né, da imperiosidade de reformas, né, de uma ação e de transformar essa realidade. Isso está em praticamente todos os ensaístas. E eu insisto que para a formação das nossas ciências sociais, essa dupla condição exploratória, né, e tentativa com a qual nasceu, né, e que normalmente se associa à palavra que o define, né, o ensaio segue sendo sim, prova, tentativa, exploração, um ato de repensar com entendimento, porque nenhuma daquelas teorias
propostas, explicações propostas para o meio europeu cabiam aqui. A gente não tinha, por exemplo, um sistema monárquico, embora fosse dependente, né, da coroa portuguesa e espanhola por muito tempo, né, com exceção do Brasil, os outros países seguiram pela forma republicana, então não havia uma tradição monárquica, né, e não havia como pensar um estudo das leis aqui de uma forma muito clara, colocando os problemas da mesma forma como fez o Montesquieu. O segundo ponto, um ensaio que eu falei no começo aqui, traz uma marca pessoal, e nisso é importante distinguir de outras formas que são muito próximas. A filosofia traz uma marca pessoal, é a crítica ou estudo erudito, que são praticados naquele mundo dos especialistas acadêmicos, também tem a sua marca pessoal. Mas o ensaio é uma reflexão original sobre determinado tema, e um discurso que trata organizada e racionalmente, ou até o contrário disso, de elucidar aquilo que estuda. Então o ensaio ele vai ser parte, ele é a expressão da linguagem do conhecimento da ciência, mas a grande diferença é que no ensaio essa linguagem é um reflexo vivo da pessoa que pensa, analisa e descobre. É só observar, a maior parte dos ensaios não tem aquele rigor com as citações. Elas são muito livres. Às vezes se faz, às vezes não se faz. Quando se faz, você pega o Manuel Bonfim, por exemplo, a América Latina, Mares de Origem, em alguns momentos ele faz uma citação bem correta, em outros ele simplesmente faz uma referência assim, muito solta, uma indicação, claro que ele está fazendo referência, porque ele considera que não é tão importante. Quando faz referência é como se fosse ceder algo para aquele autor ao qual está sendo dialogado. Então é uma linguagem singular, reconhecível como tal, porque não renuncia à subjetividade e ainda faz com que existam voos imprevisíveis à fantasia. É o que eu falei do texto do Rodó. Ele começa a fantasiar, que tem a estátua de Ariel, de bronze, que é a sabedoria, a firmeza, a certeza, o olhar para o futuro, a erudição, o culto da alta cultura, toda uma perspectiva mais intelectual, acadêmica. E aí o Rodó ele se põe como próspero, e ele designa aquela massa mal formada que participa, transforma a democracia num vazio, até mesmo os Estados Unidos, como o Caliban, que é o anagrama de canibal. Então ele cria, ele fantasia e vai colocando os personagens conforme essas possibilidades mais livres. O Oviedo, ele considera que é lícito chamar o ensaio de prosa de ideias, que eu já mencionei anteriormente, mas sem esquecer que essas ideias costumam se transfigurar em imagens, visões e vivências. Então é uma filosofia, mas uma filosofia imaginativa, criadora e artística. Bom, o ensaio ele mira o futuro, que é aí que está o nosso terceiro ponto, pela interpretação e pela prospecção. Ele é a busca pela utopia, e essa característica é presente na grande maioria dos ensaios. E diferentemente dos estudos acadêmicos, principalmente de hoje, que avançam com pés de chumbo, fielmente presos ao seu tema, e mantendo a distância sobre o que fazer, porque não se propõe ao final, ou sobre o potencial devido, signo, daquela neutralidade axiológica, como se fosse possível isso. O ensaísta, ao contrário, ele se lança como um acrobata ao vazio e se arrisca e se adianta por terrenos que ainda não foram totalmente explorados e, às vezes, fora do seu próprio campo de experiência. Então você tem algo de aventureiro e pioneiro no ensaio, e isso contribui com que o ensaio se torne mais atrativo e atual sobre o que ele escreve, e mesmo que o assunto seja remoto ou difícil, o seu esforço vai apontando para o futuro, porque ele deixa o caminho aberto para novas incursões. E mais, o ensaio ele aparece quando alguém escreve, muitas vezes não como especialista, embora possa ser, mas com a preocupação comum à humanidade, aos homens e às mulheres, por todas as coisas que os concernem. Ou seja, preocupado com o ambiente, preocupado com problemas, com temas que comovem aquela sociedade. E mais, uma particularidade é que o ensaio costuma descrever e enunciar problemas, mas eles não os resolvem. Embora convoque a ação para transformá-lo, a solução, segundo o Squírios, ele acaba deixando aos cientistas, aos sociólogos, antropólogos e aos políticos. Eu acho que aqui a gente tem um contrassenso, porque o que a gente tem observado, como eu mencionei aqui, é que nos últimos 40 anos, cada vez menos nós somos consultados, cada vez mais nossas práticas
né, a nossa produção ela é autorreferenciada e pouco se discute com o que realmente importa. Há uma certa dificuldade de se colocar no espaço público com mais incidência e falar o que, né, fazer de fato. No ensaísmo hispano-americano, né, do século XIX e início do século XX principalmente, os autores se sentiam muito mais seguros de si mesmos e propunham programas de reforma. Pensa no José Martí, ele tinha todo um esquema, né, de uma revolução de independência, né, de a formação de uma sociedade própria, né, do homem natural como elemento próprio, né, da realidade americana e caribenha, o próprio Sarmiento, o Andrés Bello, o Hostos com a proposta de independência também porto-riquenha, o José Vicente Lastarria no Chile, todos eles tinham papéis não só como políticos, mas também como ensaístas. Então, o quarto ponto aqui que eu trago, né, o ensaio ele busca persuadir a mudança, a ação, a reforma ou a revolução. O que tem relação, né, direta com aquele primeiro ponto que eu trouxe dos aspectos subjetivos, né, mas que não se desligam daqueles objetivos, da circunstância, do confronto com a realidade, com o desconcerto diante, né, do absurdo que parece inadvertido. Então essa atitude persuasiva no ensaio literário vai se encontrar na exposição de ideias, opiniões e teorias com a intenção de ganhar adeptos. Então, os discursos, as cartas abertas e artigos jornalísticos polêmicos revelam com frequência o papel, né, doutrinário, o papel crítico, do ensaísta. Então, por exemplo, eu falei várias vezes do Rodó aqui, o José Henrique Rodó, ele escreve, né, o Ariel, a Juventude da América, e acreditando que aquela geração seria capaz de fazer a unidade hispano-americana, né, uma independência mental de fato, criar uma sociedade de massas em que a democracia ela tivesse sentido, né, para além da mera participação, mas que, né, a intervenção pública fosse de mais qualidade. Né? O José Vasconcelos, né, ele também escreve a Juventude da América e conclama, né, essa unidade continental, a reforma social e o reconhecimento de que a mestiçagem é o que nos faz enquanto povo. Né? E eu diria que até o Darcy Ribeiro, em várias de suas obras, pegando um autor mais contemporâneo, ele convoca uma revolução, né, o que ele chama de revolução necessária, e ele adverte aos leitores em vários dos textos dele que ele quer mesmo fazer sua cabeça, que não existe escritor inocente. Então, o Guilherme Bonfil Battaglia, quando escreve México Profundo, né, tem todo um tom ensaísta. O Adolfo Columbres também, quando escreve, né, As Civilizações Emergentes, também tem todo um tom ensaístico belíssimo que conclama, né, não só a integração, mas a uma lógica possível de uma civilização americana. Então, como eu falei, os autores escrevem numa forma de um catecismo laico. Indo para o quinto aspecto, né, o ensaio fica a meio caminho entre o pensador e o escritor. Então, o Georg Lukács, que o Oviedo retoma, ele traz outra característica de que o ensaio, né, costuma estar pela metade entre o discurso filosófico e as formas próprias da poesia. É um pensamento espoliado pela imaginação. Então, o ensaísta ele é um pensador, né, que é ao mesmo tempo um escritor, né, e isso acaba o distinguindo do mero comentarista e expositor de ideias. E a própria linguagem do ensaio, né, introduz o particular no geral, né, mas vai além, porque começa a refletir, né, sobre determinado assunto, né, o amplia o máximo que pode e faz sua proposta, e nesse processo o ensaísta questiona a si mesmo, ele faz, né, do ensaio um veículo duplo de especulação. Isso quer dizer que o ensaio ele vai se desenvolvendo, né, quando aquele autor se apropria de uma questão objetiva que não pertence de antemão, e quanto mais profunda e decisiva é essa marca, quanto mais persuasiva e sugestiva essa característica, maior é o ensaio e maior é o ensaísta. Então, existe sim uma relação entre o talento e o objeto. Isso porque, como eu disse antes, o ensaio tem esse tom confessional, subjetivo no trato, né, da circunstância externa, do problema, né, para então ele desenvolver, né, questionar, inquirir, resolver as hesitações e receios do próprio escritor até chegar numa informação e formação do problema, e então ele vai persuadir, né, determinada exigência, né, algo que precisa ser feito. Então, o ensaio ele pode muito bem não responder às próprias perguntas que apresenta, porém, né, a sua função primordial é inquirir e despertar a inquietação. E nele as citações textuais podem faltar e, quando aparecem, têm um valor mais ilustrativo ou estético que estritamente probatório. É o exemplo que eu dei
né, do Manuel Bonfim. Então, fechando aqui, confissão, persuasão, criar arte, informar. Né? Tudo isso é muito importante. E a informação é interessante porque ela produziu uma série de radiografias, né, sobre as várias culturas nacionais. Então existem os vários diagnósticos, né, das identidades culturais e os problemas contemporâneos, né, que têm sido tão, né, numerosos quanto seus analistas. Então, essa metáfora, né, médica, por exemplo, do raio-x ou da doença, né, implica sim uma objetividade científica, uma intenção dessa objetividade, né, que com frequência a interpretação, né, pressupõe valores bem mais subjetivos, como diria o John Skirius. Então, essa relação entre informativo, formativo, persuasivo, confessional e o artístico, né, por exemplo, está nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana do José Carlos Mariátegui. Outro exemplo belíssimo que vai ter vídeo aqui no canal, né, dessa ponte entre ciência e literatura, entre objetividade e poética, está na obra do Fernando Ortiz, né, o Contrapunteio Cubano del Tabaco e El Açúcar, e que ele vai reconstruir, né, e interpretar a realidade afro-cubana. Então ele vai fazendo uma série de trocadilhos, de alusões culturais, né, uma poética, uma série de comparações, que ao mesmo tempo que ele vai criando toda uma estética belíssima, né, nessa poética dele, ele vai informando, né, da divisão do trabalho, da divisão internacional do trabalho, da forma como se produz artesanal ou industrial, do tipo de produto que se sai, para onde ele se vende, né, onde ele tem implicações numa forma de trabalho livre, a outra é uma forma de trabalho escrava. Então ele vai mostrando as realidades sociológicas, históricas, econômicas e estruturais, né, da sociedade cubana. Em sexto lugar, né, o último ponto aqui que eu quero trazer é que ele tem uma linguagem artística, que eu acabei de mencionar do Fernando Ortiz. Né, um ensaio fala a humanidade em geral. O Ortiz estava preocupado com isso. Ele já estava vendo um processo de transculturação em que, a partir dessas relações entre o local e o mundial, aquela cultura vai sendo transformada, enriquecida, e ela vai se transculturando de forma que ela sofre um processo contínuo de mudança. Então não existe nada estagnado nas formações culturais. E ele faz isso a partir, né, de uma linguagem artística, como eu falei. Né, ele retoma um poema do século XVI, se eu não estou enganado, de um clérigo espanhol, sobre o carnaval e a quaresma, e ele fala sobre o tabaco e açúcar. Né? Então, é algo que qualquer um consegue ler sem muita dificuldade. Né? Uma pessoa medianamente culta, né, ou inteirada, ela consegue desfrutar da leitura daquele ensaio. Então, o ensaio é essa forma dialogante. Por isso que eu falei que a questão do catecismo laico é muito importante. É um pensamento que se quer uma comunicação aberta, né, tanto com o leitor como com o mundo histórico ao qual ele pertence. E é claro que você tem níveis de dificuldade, né, que o ensaio vai apresentar aos seus leitores, e vão ser bastante variados. Então, ler o Ariel do Rodó não é o mesmo que ler A América Latina Existe, né, do Darcy Ribeiro. Eu diria que o Ariel é muito mais complexo, pelo número muito maior de referências que faz, embora A América Latina Existe também não seja um texto tão fácil, mas dá para se aproximar dessas realidades. Afinal, o ensaio é uma forma comunicativa de problemas que, de outra maneira, não chegariam àquele sujeito informado ou ficariam restritos a um círculo limitado de especialistas iniciados. Então, o ensaio tinha uma pretensão de ser muito mais amplo, né, de ir além daquela cidade letrada, como diria o Ángel Rama ou o José Luiz Romero. No mais, é isso. Espero que tenha conseguido compreender, né, essa perspectiva do ensaio. É só uma exposição bem inicial. Fica aqui no canal, né, tem outros vídeos. Novamente aqui eu agradeço à FAP-PDF pelo apoio na produção desse material, e, né, até o nosso próximo trabalho aqui. E, como eu sempre digo, retomando, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até lá.